Quem você seria hoje se deixasse de carregar essas histórias? Bem-vindos a mais um episódio do programa Clareza. Eu sou o Léo Memphis e hoje eu quero conversar com você sobre algo que está mandando em praticamente tudo na sua vida. Está mandando nas suas emoções, nas suas decisões, nos seus relacionamentos e nos seus resultados, claro. É algo bizarro, de tão forte que é, mas que a maioria das pessoas passa anos sem perceber. Você já reparou que tem uma conversa rolando dentro da sua cabeça o tempo inteiro? Inclusive agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, que está me ouvindo. Enquanto você me ouve, essa voz está aí atrás, interpretando, julgando, explicando e dando significado para tudo o que você está vendo e ouvindo, não tá? A grande virada de chave é perceber que essa voz não está só acompanhando a sua vida, ela está ajudando a construir a sua realidade. A gente cai na ilusão de achar que vive os fatos como eles são, mas não vive. A gente vive a interpretação dos fatos. Você quer um exemplo simples disso? Duas pessoas podem receber exatamente a mesma crítica. Uma vai sair pensando, que bom que me mostraram isso, eu vou melhorar. A outra sai arrasada, achando que nunca faz nada certo. E a crítica foi a mesma. O que mudou foi o significado que cada uma deu para aquela crítica. Crítica, né? E isso acontece o tempo todo. Alguém te responde no WhatsApp e de uma forma ruim, um plano dá errado, ou uma oportunidade aparece, e você cria um significado ali na hora. Só que depois de um tempo, a gente esquece que foi a gente que criou aquela história. E começa a achar que ela é verdade. Mas não é. É só interpretação. A diferença é que a realidade é o que acontece. A interpretação é a história que você conta sobre o que aconteceu. No fim das contas, a gente quase nunca está sofrendo pelo fato em si, mas pela história que a gente criou na cabeça daquele fato. Quanto mais eu observo o comportamento humano, mais eu percebo que a nossa vida é moldada pelas nossas conclusões, não pelos acontecimentos. Sabe por quê? Porque os fatos ocupam um instante, mas as conclusões podem durar anos. Uma experiência ruim de 5 minutos pode travar as suas decisões pelos próximos 10 anos. Por exemplo, uma pessoa que é rejeitada uma única vez, em um momento muito específico, e um momento rápido ali, passageiro, ela começa a pensar que não é boa o suficiente. E isso acompanha ela por muitos anos. A experiência termina, mas a conclusão fica ali, martelando. E de tanto repetir isso para si mesmo, você passa a enxergar como uma verdade absoluta. Não porque seja real, mas porque ficou familiar. E a nossa mente adora confundir o que é familiar com o que é verdade. É por isso que tanta gente continua presa a versões antigas de si mesmo. Não porque não consegue mudar, mas porque continua acreditando nas mesmas histórias sobre quem são e sobre o que merecem. Agora me diz uma coisa. Quem você seria hoje se deixasse de carregar essas histórias? Pense nisso por um instante, sem pressa, e comente aqui para mim. Talvez você chame essas amarras de personalidade, é meu jeitinho de ser. Mas a verdade é que elas são só interpretações antigas que sobreviveram por tempo demais. Ninguém nasce pensando que não é capaz, ou que determinadas coisas não é para elas. As pessoas não nascem assim. Essas ideias são construídas. Elas começam com uma experiência boba, com um comentário na infância ou uma crítica. O problema é que a nossa mente odeia ficar sem resposta. E vive ali se perguntando, o que isso diz sobre mim? E aí mora o perigo. Você tenta algo e não consegue. Isso é só uma experiência. Mas se você conclui, eu sou péssimo nisso, pronto. Você transformou um fato isolado em identidade. Frases como eu sou assim mesmo, esse é meu jeitinho, parecem inocentes, mas elas fecham portas, porque transformam um comportamento passageiro em algo permanente. Olhe para trás, quantas opiniões, gostos, prioridades suas mudaram nos últimos 10 anos? A mudança é natural. Quando olhamos para nós mesmos, agimos como se fôssemos definitivos,
Tem gente que vive décadas carregando trauma de infância ou uma rejeição da adolescência. A pessoa cria uma interpretação lá atrás e passa o resto da vida procurando provas para confirmar que ela estava certa sobre aquilo. E entenda uma coisa: nossa mente funciona como um filtro. Se você acredita que não é capaz, você só vai reparar nos momentos em que você falha. Essa conversa interna funciona como uma lente. Ela vai destacando algumas coisas e escondendo outras. Por isso é importante que você se pergunte o que você passou a acreditar sobre você mesmo por causa de algo que aconteceu no seu passado. Eu falo isso porque isso dita o seu poder de decisão. A gente gosta de achar que é super racional, que analisa os fatos, que escolhe o melhor caminho. Mentira. Quase tudo passa pelo filtro, como nos enxergamos. Quando surge uma oportunidade, uma profissão, ou um emprego novo, um projeto novo, antes de decidir, o seu cérebro ele se pergunta se isso combina com você ou não. Se você pensa em se posicionar na internet ou mudar de carreira, lá vem aquele eco. Será que eu sou esse tipo de pessoa? A identidade funciona como um teto invisível. Você dificilmente vai construir uma vida maior do que aquela que você acredita merecer ou ser capaz de aguentar. E isso vale para tudo, gente. Nos riscos que você corre, nas conversas que evita e nas oportunidades que recusa. Por isso não adianta tentar mudar os resultados se você continua se enxergando como aquela pessoa insegura, pessoa de anos atrás. Você entra em guerra com você mesmo. Uma parte quer avançar e a outra quer ficar presa ao roteiro antigo. Essa luta é exaustiva e ninguém aguenta isso por muito tempo. E eu não estou falando aqui para você criar um personagem ou fingir ser quem não é. Eu estou falando para questionar o que você nunca questionou. Existe uma diferença entre quem você realmente é e quem você aprendeu a ser para se adaptar ou se proteger. A clareza não muda quem você é. Ela só tira a bagunça da frente e revela o que já estava aí. Ela te faz parar de se perguntar só sobre o que você quer e te faz olhar para quem você está se tornando com as decisões de hoje. Então, eu quero te fechar aqui com uma pergunta muito importante para você. A pergunta que eu te faço, que conecta tudo, a história que você conta sobre você hoje ainda é verdadeira? A gente atualiza o celular, os aplicativos, o guarda-roupa, mas passa anos sem atualizar a forma como se enxerga. Se você foi inseguro no passado, mas hoje estudou, batalhou e cresceu, por que continua se tratando como aquele mesmo quadrado de antes? O sofrimento nasce exatamente desses desencontros. Quando você já evoluiu, mas sua narrativa continua estagnando. Não monte sua identidade em cima dos piores capítulos da sua vida. Uma rejeição ou um erro não definem o livro inteiro. A engrenagem é simples. Sua conversa interna gera uma interpretação que molda como você se enxerga, que dita suas decisões, que constrói a sua vida. Tudo conectado. Por isso, a mudança nunca começa do lado de fora. Ela começa quando você percebe que não é obrigado a ser a mesma pessoa, a mesma versão de si mesmo para sempre. Se essa reflexão faz sentido para você, escreva aqui embaixo nos comentários a percepção que você teve. Eu faço questão de ler cada uma delas para saber o que está batendo forte aí. Deixa seu like também e compartilha esse vídeo com aquele amigo que está precisando acordar para a vida. E se você está passando por um momento de transição, de dúvida ou confusão sobre o seu próximo passo, corre no meu Instagram. O arroba do meu Instagram está aqui na descrição. Corre lá e me chama no direct. E a gente agenda lá uma sessão de clareza e direção. Às vezes, o que você precisa não é de uma estratégia mirabolante para mudar de vida. É só limpar a lente para enxergar quem você é de verdade. Te vejo no próximo vídeo.